Olá, pessoal do sexto ano, vamos para a nossa última parte desse tema, Sol e Sombras, o retorno. E aí nós vamos falar da linha do Equador e a questão dos trópicos, né? Linha do Equador e a relação que ela tem com essas linhas aqui, ó, Trópico de Câncer ou Trópico de Capricórnio. Então, é, por que a gente vai ver isso, né? Porque ao longo do ano, a temperatura em geral ela é maior nas regiões próximas à linha do Equador, né? E menor nas regiões próximas à linha dos trópicos. Por que isso acontece? Ser mais quente nesta região do Equador e ser mais fria quando a gente vai para a região dos trópicos. Mais uma vez, temos que analisar como os raios solares chegam à Terra, considerando a sua inclinação, tá? Então, o que acontece? Se a gente pensar no seguinte, que eu tenho aqui, ó, esta linha, eu tenho uma incidência aqui, ó, de raios são mais longos quando comparado com raios aqui. Em termos gerais, se a gente colocar como a superfície da Terra, a gente tem aqui que na região do Equador os raios chegam mais perpendiculares, então fica mais quente. E conforme a gente está indo para o Polo Norte ou para o Polo Sul, os raios tendem, deixa eu apagar aqui, né? Ah, não, ficou muito feio. Deixa eu voltar aqui. Vamos zerar de novo. Então, olha lá, a linha da Terra, na região do Equador, mais perpendicular, mais quente. Quando a gente vai para o lado do Polo Norte ou do lado do Polo Sul, a gente tem os raios entrando mais inclinados. E aí, então, a força do Sol, da luz, ela é diferente. Por isso que não é tão quente assim, certo? Então, mais uma vez, temos que analisar como os raios solares chegam à superfície da Terra, né? Então, a quantidade de raios solares recebidos nas diversas regiões da Terra depende da altura do Sol, na abóbada celeste, que estão associadas à inclinação do eixo, né? E aí, então, quer dizer o seguinte, ó, quando o Sol está bem alto, ele bate nessa posição, quando o Sol está mais baixo, ele bate nesta posição. Simples assim. Outra coisa que a gente já falou, olhando essa imagem, nós temos aqui, ó, que o hemisfério, por esta linha aqui que separa, voltando aqui, ó, por essa linha que separa, que é a, a linha do Equador, né, por esta linha que separa, a gente tem hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Nessa posição, qual é o hemisfério que está voltado para o Sol? É o Sul. Então, a gente vai ter verão no hemisfério Sul e inverno para o hemisfério Norte, porque ele está se afastando. Quando a gente olha essa posição e ainda olha a linha do Equador, né? Hemisfério Norte e o hemisfério Sul. Agora, quem está se afastando é o hemisfério sul. Quem está se aproximando é o hemisfério norte. Então, verão, né, no hemisfério norte. Perfeito? Então é isso que a gente viu aí na imagem. Indo para frente, vamos lá. Nas regiões próximas à linha do Equador, a altura aparente do Sol varia muito pouco ao longo do ano e ele sempre está muito alto no céu. Então, se a gente olhar essa imagem, ela quer dizer o seguinte: eu tenho, né, no verão, o Sol bate mais perpendicular. Então, verão, mais quente. No inverno, o Sol, por mais que seja lá meio-dia, ele vai bater mais inclinado. Então, vai ser menos quente. Então, aqui, inclinado, inverno. Olha lá na legenda. É possível verificar que, durante o verão, o Sol descreve uma trajetória mais alta no céu e os raios solares incidem mais verticalmente, ou seja, neste sentido aqui. Neste sentido aqui. E quando a gente está no inverno, né, o Sol descreve uma trajetória mais baixa no céu e os raios solares incidem mais inclinados, que é o que a gente vê aqui, ó. Por isso que não é tão quente, tá bom? Vamos para frente?
Aí nós falamos sobre as estações do ano, né? E como o Brasil é muito extenso, nós vamos ter uma grande área que vai ficar entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, e uma pequena parte que vai ficar para abaixo do Trópico de Capricórnio, que são os 3 estados ali: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então vamos entender isso. No Brasil, as 4 estações do ano não são tão definidas como em relação a outras partes do planeta. Isso acontece porque uma parte considerável de seu território fica entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que é chamada de zona tropical, onde praticamente existem 2 estações bem definidas. Eu tenho um verão chuvoso e o inverno seco. Agora, no extremo norte da região norte e nordeste, né, ocorre o contrário: verões secos e invernos chuvosos. Tá? Isso é uma exceçãozinha aí. Somente na região sul apresenta as 4 estações mais bem definidas, que são lá o estado de Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? E aí, ó, embora o inverno não seja tão rigoroso como o que ocorre em países como Rússia e Canadá. Então a gente tem essa diferença nas estações, mas não é um inverno muito rigoroso, porque não está assim próximo à região do Polo Sul. Diferente do Canadá e da Rússia, que tem regiões bem próximas ali ao Polo Norte, tá bom? E por fim, a gente vai falar sobre a órbita elíptica da Terra. Esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, nós já sabemos que é a translação. Agora, o nome deste percurso é a órbita. E a forma desse percurso, né, ela é elíptica. E isso faz com que, num determinado momento, a Terra esteja mais próxima do Sol e, num outro determinado momento, a Terra esteja mais afastada do Sol. É o que a gente chama, né, no momento mais afastado, de afélio e no momento mais próximo, periélio. Apesar de a gente ter essa visão, essa diferença aqui significativa no desenho, desse lado ser menor e esse lado ser maior, na prática isso é muito pouco. Essa diferença é de aproximadamente aí, ó, uns 5 milhões de quilômetros, que é pequeno quando comparado aí com o, o universo, tá? Mas lembrem, quando a Terra estiver mais próxima do Sol, nós estamos ali, ó, no periélio. Quando ela estiver mais afastada, afélio. Fechou? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.